Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Hoje o Evangelho apresenta-nos uma cena aparentemente simples e que todos nós conhecemos. Jesus está no templo a ensinar. Não é a primeira vez. Várias vezes encontramos Jesus a ensinar no templo, a ir ao templo. À sua volta, diz-nos o evangelista, está uma multidão numerosa. Pessoas diferentes, podemos assim pensar, com histórias diferentes e com preocupações diferentes e com idades diferentes. Mas o evangelho termina com uma frase que pelo menos a mim me interpelou de forma muito concreta. E por isso chamou-me a atenção. Dizia-nos o evangelista: a numerosa multidão escutava com prazer o que Jesus dizia. Escutava com prazer. Talvez esta seja a primeira pergunta que a palavra de Deus nos deixa hoje. Eu ainda escuto Jesus com prazer? Porque eu, pelo menos da minha ponto de vista, diria que há uma diferença, não digo uma grande, mas há uma diferença entre ouvir e escutar. É porque nós ouvimos muitas vezes, ao longo do dia, muitas vozes. Ouvimos notícias, ouvimos opiniões, comentadores e comentários, críticas, conselhos. Ouvimos também o ruído do mundo, as exigências do nosso trabalho, dos estudos, as preocupações da família, os nossos próprios pensamentos. Mas escutar Jesus é outra coisa. Escutar Jesus é dar-lhe espaço, é reconhecer que a sua voz merece verdadeiramente atenção. É acreditar que aquilo que ele tem para me dizer é mais importante do que aquilo que o mundo me diz a toda a hora. A multidão escutava com prazer porque percebia que Jesus falava ao coração. Não oferecia teorias complicadas, não procurava impressionar ninguém, falava da vida, da verdade, de Deus, do amor, da esperança. E nós? Quando abrimos o Evangelho, quando participamos da missa, quando ouvimos, por exemplo, uma homilia, quando estamos em oração, quando rezamos, procuramos realmente escutar Jesus? Ou estamos apenas a cumprir um hábito religioso? Talvez muitos de nós gostemos de ouvir Jesus. Gostamos das suas palavras, admiramos os seus ensinamentos, sentimos-nos confortados quando ele fala de misericórdia, de paz, de amor. Mas o Evangelho de hoje leva-nos, diria que um passo mais longe. Não basta ouvir Jesus com prazer. É preciso deixar que a sua palavra transforme a nossa vida. Há pessoas que conhecem muito bem o Evangelho, mas, no entanto, continuam a viver como se Deus não existisse. Sabem o que Jesus ensinou, mas depois não dão consequência a esses ensinamentos. É como alguém que admira um médico, elogia os seus conselhos, reconhece a sua competência, mas nunca toma os medicamentos que lhe foram receitados. A palavra de Deus não foi dada para ser admirada, foi dada para ser vivida. Por isso, vale a pena perguntar: que faço eu com aquilo que Jesus me diz? Quando Ele me pede para perdoar, perdoo? Quando me pede para amar os inimigos, esforço-me por amar? Quando me convida à humildade, procuro ser humilde? Quando me pede para ajudar os mais frágeis, faço alguma coisa concreta? Quando me chama à oração, reservo tempo para estar com Ele? Porque a verdadeira escuta mede-se pelas mudanças que provoca na vida. Mas o centro do Evangelho, deste Evangelho, está ainda numa outra pergunta. Jesus interroga os escribas sobre a identidade do Messias. Eles pensavam conhecê-lo,
sabiam as profecias, sabiam as tradições, sabiam as explicações. Mas Jesus leva-os mais longe. Mostra-lhes que o Messias não é apenas um descendente de David. É muito mais do que isso. É Senhor. No fundo, Jesus está a conduzi-los para uma pergunta decisiva. Quem sou eu para vós? Esta é também a pergunta que hoje ressoa para cada um de nós. Quem é Jesus para mim? Uma figura histórica? Um grande mestre? Um homem extraordinário? Um exemplo moral? Ou é verdadeiramente o Senhor da minha vida? Porque há uma enorme diferença entre admirar Jesus e reconhecer Jesus como Senhor. Posso admirar alguém sem deixar que essa pessoa influencie as minhas escolhas. Isso pode acontecer. Mas quando reconheço Jesus como Senhor, começo a entregar-lhe a minha vida. Começo a confiar mais nele do que em mim próprio. Começo a procurar a sua vontade antes da minha. Começo a perguntar não apenas o que eu quero, mas o que Deus deseja para mim. E esta não é uma pergunta que se responde de uma vez para sempre. É uma pergunta para todos os dias. Quem é Jesus para mim nesta fase da minha vida? Quem é Jesus nas minhas alegrias? Quem é Jesus nos meus sofrimentos? Quem é Jesus nas minhas dúvidas? Quem é Jesus quando os meus projetos falham? Quem é Jesus quando me sinto sozinho? Quem é Jesus quando tudo corre bem? Porque a fé não consiste, como sabemos, apenas em saber coisas sobre Jesus. Consiste em viver com Jesus. Há muitos cristãos que sabem muito acerca de Deus, mas falam pouco com Deus. Sabem doutrina, conhecem passagens bíblicas, conhecem orações, mas falta-lhes intimidade com Cristo. E o Senhor deseja precisamente essa proximidade. Deseja que o conheçamos não apenas com inteligência, mas com o coração. Deseja fazer parte da nossa vida concreta, da vida real, daquela vida que ninguém vê, das preocupações que guardamos em silêncio, das feridas que ainda doem, dos medos que escondemos, dos sonhos que alimentamos. Jesus não quer ser uma visita ocasional na nossa vida. Quer ser uma presença permanente. Talvez por isso seja tão bela a última frase do Evangelho. A numerosa multidão escutava com prazer o que Jesus dizia. Escutava com prazer, não com obrigação, não por medo, não porque fosse uma imposição, mas porque encontrava nele palavras de vida. Hoje também nós precisamos de reaprender esta alegria de escutar Jesus. Num mundo cheio de tanto ruído, precisamos de silêncio. Num mundo tão cheio de opiniões, precisamos da verdade. Num mundo cheio de promessas vazias, precisamos da palavra que não passa. Talvez o Senhor nos esteja a pedir algo muito simples. Reservar alguns minutos por dia para escutar o Evangelho. Ler um pequeno trecho. Permanecer em silêncio. Perguntar: Senhor, o que me queres dizer hoje? E depois, obviamente, ter a coragem de responder com a vida. Porque o problema não é que Jesus fale pouco. O problema é que tantas vezes escutamos pouco. Porque Ele continua a falar, continua a chamar, continua a ensinar, continua a tocar os corações, continua a oferecer esperança, continua a repetir que fomos ou que somos amados, continua a convidar-nos a segui-lo. Que esta palavra nos ajude a redescobrir a beleza da escuta, mas não apenas uma escuta superficial,
uma escuta que se transforma em decisão, uma escuta que se transforma em conversão, uma escuta que se transforma em vida. E que, ao menos ao terminar desta meditação, cada um de nós possa guardar no coração duas perguntas muito simples. Quem é Jesus para mim? E o que estou eu a fazer com aquilo que Ele me ensina? Que o Espírito Santo nos ajude a responder não apenas com palavras, mas com toda a nossa vida. Meu Senhor e meu Deus, dou-te graças pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.